Hoje vamos recapitular o filme chamado Tarde da Noite com o Diabo. O filme nos leva de volta aos agitados anos 1970, retratando o caos, desastre e destruição causados pela crise energética nos Estados Unidos. Era uma época de incerteza, considerada por alguns como uma era satânica. A televisão exibia todo o horror da época, mas também oferecia consolo. Em 1971, estreou o programa Corujas Noturnas, de Jack Delroy. O programa foi um enorme sucesso, combinando entrevistas, música e esquetes cômicas, o que permitiu a Jack conquistar a mente e o coração dos americanos. Em 1972, ele assinou um contrato de 5 anos com Walter Bedford, dono da UBC, e sua popularidade continuou crescendo, chegando até a receber indicações para prêmios. A vida de Jack era perfeita ao lado de sua amada esposa, Madeleine Piper, mas ela não era seu único apoio. Jack também tinha uma parceria com The Grove, uma sociedade masculina na Califórnia estabelecida em 1800. Há rumores de que eles realizam cerimônias misteriosas com o poder de impulsionar carreiras ou arruiná-las. Assim, Jack estava progredindo, mas ainda não conseguia superar Carson, seu adversário mais próximo, e a reputação de fracasso de Jack começava a afetá-lo, já que ele tinha muitas indicações, mas nenhum troféu. Tudo mudou para Jack em setembro de 1976, quando sua esposa foi diagnosticada com câncer terminal de pulmão. Em outubro, ele a levou ao programa, o que resultou no episódio com maior audiência, embora ainda não se comparasse a Carson. 2 semanas depois, Madeleine faleceu. Jack desapareceu por alguns dias e foi para Nova York, evitando a imprensa. Surpreendentemente, 2 semanas depois, ele retornou ao seu programa. No entanto, a lacuna entre Jack e Carson continuava aumentando. Então, ele se reúne com o produtor e juntos planejam criar uma controvérsia no programa. No entanto, nada dá certo e os patrocinadores estão nervosos, pois o contrato do apresentador está prestes a terminar. 1 ano após a morte de Madeleine, na noite de Halloween, Jack decide reviver o sucesso de seu programa com um episódio especial. O tema da noite é o ocultismo. E Jack promete aos telespectadores uma experiência arrepiante com convidados sinistros. O primeiro convidado da noite é Christou, um autoproclamado médium que demonstra seus dons fazendo leituras a frio. Inicialmente, Christou não consegue fazer contato com o espírito da falecida esposa de um membro da plateia, mas se redime ao conectar-se com uma mãe e filha que perderam um filho e irmão por suicídio. No entanto, a noite toma um rumo macabro quando Christou é repentinamente tomado por uma energia sinistra e menciona o nome Minnie, apelido carinhoso que Jack usava para Madeleine, despertando a curiosidade e o medo na equipe. O programa é interrompido para um comercial, e Jack confidencia ao seu produtor, Leo Fisk, que Minnie era um apelido secreto conhecido apenas por ele e Madeleine. Leo expressa sua preocupação com o estado mental de Jack, enquanto Christou parece estar muito mal. O programa retorna com o segundo convidado, o ex-mágico convertido em cético, Carmichael, o Conjurador. Ele está lá para desmentir as afirmações de Christou de que ele é um médium e tentar mostrar à audiência que tudo o que veem ou ouvem são apenas truques. Jack apoia Christou, revelando que Minnie era como ele chamava sua esposa. A discussão entre Christou e Carmichael se intensifica, culminando quando Christou começa a vomitar bile negra. O programa corta para comercial novamente enquanto Christou é levado às pressas para o hospital, deixando a equipe horrorizada com o que testemunharam. Na próxima parte, Jack apresenta a escritora June Ross, autora do livro Conversa com o Diabo, e a garota que a inspirou. Antes disso, ele mostra um vídeo sobre uma investigação. No vídeo, vemos uma casa comum onde cultuam um demônio, realizando rituais estranhos e até sacrificando crianças. Cansada das atividades suspeitas, a polícia decide intervir e incendiar a casa, encontrando uma menina de 10 anos chamada Lily, assustada. Ela exibia comportamentos estranhos, levando o FBI a contatar June Ross, que após sessões perturbadoras, faz uma descoberta intrigante com a garota. Logo, a parapsicóloga June Ross e a garota chamada Lily entram. Lily afirma ter um amigo chamado Sr. Riggles que às vezes aparece. Carmichael logo assume que são charlatões também. Jack então pede para June conduzir uma sessão espírita após o intervalo comercial. Nos bastidores, Jack é informado de que Christou morreu no hospital. Ele pede a Leo para manter isso em segredo. A sessão espírita começa com Sr. Riggles assumindo o corpo de Lily.
transformando seu rosto e pele em uma aparência demoníaca e sua voz soando sinistra. O demônio zomba de Jack, sugerindo que ele e June tiveram um caso e menciona que já se encontraram antes perto das árvores altas. A eletricidade começa a ficar fora de controle e Lily começa a flutuar no ar antes que June corte a conexão e encerre a sessão. Jack e sua equipe ficaram perturbados com a situação, embora Carmichael continue insistindo que é uma farsa. O apresentador decide cortar para o comercial e se dirige a June, que está visivelmente chateada, enquanto desamarra a garota. Quando estão a sós, June desabafa sobre o que o demônio disse sobre as árvores altas. Jack ignora e não dá importância. Gus McConnell se aproxima do produtor e expressa preocupação de que estão indo longe demais, chamando aquilo de bruxaria. Mas Leo o interrompe, pedindo que ele se cale e continue agindo normalmente. O produtor então aborda Jack e elogia o sucesso do segmento do programa, indicando que as coisas estão indo bem e que as ações do programa provavelmente vão subir, deixando Jack muito feliz. No entanto, Jack de repente fica pensativo quando lembra como a pele da menina mudou de repente, e sua voz no final lembrou a voz de Minnie, sua falecida esposa. Após o intervalo, Carmichael continua insistindo que tudo foi hipnose e que nada era real. June perde um pouco a paciência, tentando fazê-lo entender que nada foi planejado e que não há explicação para a mudança na pele da menina e até mesmo a levitação na cadeira. Carmichael ainda ousa dizer que teme pela vida e saúde mental da menina, mas June o interrompe, dizendo que ela considera Lily como parte de sua família. Carmichael garante que pode provar que está certo, então anuncia que fará um ato e procura um voluntário, escolhendo Gus. Carmichael tira um relógio de bolso e hipnotiza Gus e o público. Tudo parece normal até que Gus começa a reclamar de coceira e, de repente, vermes começam a sair do pescoço, da barriga e até do olho dele. Isso choca a todos, inclusive Carmichael, que não esperava que isso acontecesse. Enquanto Lily ri porque acha tudo engraçado, o hipnotizador rapidamente diz uma palavra sonora e tudo volta ao normal. Jack, impressionado, pergunta o que aconteceu, e Carmichael garante que só fez o mesmo que June. Jack pede para ver a fita, e a filmagem mostra Gus apenas acreditando que estava cheio de vermes. Carmichael então insiste que a médica fez foi um truque. Lily sugere que eles assistam à gravação da sessão espírita também, mesmo que June tenha recusado inicialmente. Então, Jack decide reproduzir a filmagem, mostrando que tudo o que aconteceu com Lily realmente aconteceu. Durante um breve flash, Jack desacelera a filmagem quadro a quadro, revelando uma imagem assustadora do espírito de Madeleine aparecendo ao seu lado. Jack fica chocado ao ver isso, enquanto Carmichael, sem entender, começa a insistir que foi um truque e que Jack invocou o espírito de sua falecida esposa para aumentar a audiência. De repente, as luzes se apagam, e quando voltam, Lily se transforma novamente em uma figura demoníaca. Sua cabeça é dividida ao meio. Gus tenta enfrentar o demônio usando sua cruz, mas acaba sendo morto. Em seguida, vemos a médica tentando fazer o mesmo com seu amuleto, mas o resultado é o mesmo para ela. Ao testemunhar isso, Carmichael tenta se retratar do que disse, mas é queimado até a morte. A plateia do estúdio entra em pânico e começa a fugir. Jack então se vê tendo visões horripilantes de si mesmo ao longo de episódios passados do programa antes de se ver confrontado com evidências de que ele estava envolvido na igreja satânica da qual Lily fazia parte. Como consequência de seu sucesso, Madeleine adoeceu com câncer, apesar de nunca ter fumado. Ela implora para que ele a liberte do sofrimento. Jack avista uma adaga no criado mudo e a enfia no estômago de Madeleine. Jack volta a si e percebe que realmente esfaqueou e matou Lily. Ele fica em pé no meio do massacre em seu set, ouvindo sirenes da polícia se aproximando enquanto só consegue ficar em choque e repetir, sonhando aqui acordado. O filme termina sem revelar o destino de Jack, deixando o público com um questionamento inquietante sobre a natureza da realidade, o preço da ambição e as consequências de atos desesperados. Espero que tenham gostado. Até a próxima!